I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control. Boa noite. Esperar o pessoal entrar, Cacau entrar também numa live diferente hoje, compartilhando a tela. Boa noite, bem-vindo, Sara, Nath, bem-vinda, Cacau. Cacau não está aqui comigo, hoje a gente vai fazer uma live um pouquinho diferente. Ela resolveu viajar, me abandonar aqui em Brasília, mas ela está lá, vai participar também, a gente vai compartilhar a tela. Boa noite, esperando o pessoal entrar. Aislan, boa noite, tudo certo? Raíssa, boa noite. Cacau, boa noite. Como é que tá aí, Cacau? Manda aí pra gente. Como é que tá a Chapada? Hein? Cacau hoje não vai abandonar vocês. Vamos ver só se a internet dela vai funcionar direitinho, né? Ela vai entrar aqui também com a gente, participar desse Zoom, dessa reunião nossa, dessa live. Como é que tá aí, Cacau? Vale Night, isso. Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa terceira live. Eu aqui de Brasília, Cacau lá da Chapada, eu falando de mercado, de tendências de mercado, Cacau falando do mindset. E aí? Aê, galera! Então, eu tô no restaurante aqui na Chapada, acabei de jantar, comi um risotinho ó, maravilhoso. A gente ainda pegou umas cartas aqui, levamos umas porradas no cara aqui, do Oxo. Foi bem legal. E incrível, gente, Chapada aqui pertinho de Brasília, 300 quilômetros, dá pra você pegar o carro e vir, ó, lavar a alma. Cachoeiras incríveis, a gente gosta de ser livre pelo mundo. Estou aqui numa terça-feira, captei aqui algumas amigas e estamos assim, ó, saindo da zona de conforto e vindo conhecer um lugar maravilhoso, barato, pertinho, né? Para a gente conhecer paraíso, nem sempre a gente tem que ir para o exterior. Aqui a gente tem muito paraíso maravilhoso no Brasil e recomendo, a água está gelada, mas é assim que lava a alma, né? Que recupera as energias, tira as energias negativas. Foi maravilhosa a experiência. E hoje estamos aí, meu amor. Você vai comandar aí a live de hoje com um tema maravilhoso. E estava lendo o livro do Milagre da Manhã para se tornar um milionário. E ele fala o seguinte: um dos pontos para você enriquecer e se tornar um milionário é a alavancagem. E o Guto vai falar um pouco como a gente faz para alavancar nossas finanças, porque não é a confiança que a gente alavanca dinheiro, né, gente? Então, temos métodos diferentes, modernos, que faz o negócio realmente dar uma crescida exponencial. E o tema de hoje é sobre isso, então eu deixo com ele, que vai ser o nosso mentor da noite, ele que já tem bastante experiência, há mais de 2 anos que a gente investe em criptomoedas. E é um tema que pouquíssimas pessoas, né, ouvem falar, entendem, sabem o que é. Então, a gente quer levar essa informação para cada vez mais pessoas também alavancarem sua vida financeira, né, amor? Isso aí. Na verdade, essa segunda parte aí, o que a gente faz, tudo eu vou deixar um pouquinho para a quarta live nossa, que é a nossa última live de quinta-feira. Então, hoje, eu vou dar assim, mais uma noção do mercado, porque a gente tem muita gente no padrão antigo de mercado, né? E não se atualizou. Então, as pessoas estão simplesmente vivendo a vida que os nossos pais, nossos avós viveram. Então, a realidade que era, que não é mais hoje. Cacau, eu pensei em fazer o seguinte, você fica acompanhando a live aí quando estiver acabando, eu te chamo, pode ser, para você dar o encerramento? Beleza, vou sair então, aí depois você me chama. Isso, então beleza. Você fica acompanhando aí com a gente te chama assim que acabar a minha parte. Porque daí sai um pouquinho o ruído do que ela tá lá e a imagem, e fica a imagem toda aqui. Beleza. É daqui a pouquinho, você aproveita aí. Então, beleza, estamos aqui de volta na live. Então, a nossa live hoje é de tendências de mercado. Isso é muito importante. Nossa primeira, vamos recapitular aqui rapidamente o que a gente falou até agora. Nossa primeira live foi sobre mentalidade, crenças financeiras. Então, é muito importante, por quê? Porque não adianta nada você simplesmente querer uma vida diferente
sem mudar internamente. Então, a gente bateu muito nessa parte, né? Que você precisa quebrar suas crenças financeiras, você precisa simplesmente encarar a vida de outra forma, achar que o dinheiro não é problema, que o dinheiro não é sujo, tudo. Esse foi o tema da nossa primeira live. Nossa segunda live foi a sua situação financeira. Quem não fez ainda, faça a sua planilha de situação financeira. É muito simples, você pega um papel e divide em dois. De um lado, você vai colocar todas as suas receitas, ou seja, tudo que entra para você, pode ser seu salário, pode ser um aluguel, tudo que entra de dinheiro na sua vida durante um mês. E na outra, você vai colocar suas despesas fixas, as despesas que você, teoricamente, não poderia se livrar, mas você vai ver que você pode. Por quê? Para ver quanto de comprometimento você tem da sua renda, né? Então, é muito importante você saber a sua situação financeira. Então, mente, mudar o seu mindset, como é que você vê o dinheiro, você aumentar o seu termostato financeiro. Segundo, como é que está a sua situação financeira? Aqui o pessoal está comentando, minha planilha foi surpreendente. Depois a gente vai ver aqui caso a caso. Tudo certo, Sandra? Então, a gente vai ver cada caso, assim, a gente vai trocar ideias, tudo, porque, às vezes, a pessoa colocando no papel, pessoal, isso é muito importante, tá? Coloque no papel. Na hora que você coloca no papel, a realidade é outra. Você pode até achar que, de cabeça, você sabe tudo o que está acontecendo com o seu dinheiro, mas na hora que você coloca no papel, você vai ver um panorama totalmente diferente. E a nossa live de hoje é sobre novas tendências de mercado, tá? Então, são as novidades que estão vindo por aí, o mercado está mudando muito rapidamente. Para isso, eu pedi para vocês fazerem um teste, né? Na nossa página do Livres pelo Mundo, tá lá, livrespelomundo.com/pesquisa1. Nós temos lá uma pesquisa para saber qual que é o seu perfil de investidor. Quem não fez, faça. Pode até não ser pela nossa página. Vá no Google e coloque teste de perfil investidor. É muito importante você fazer, porque você vai se conhecer mais ainda. Porque nós temos, basicamente, são vários perfis, obviamente, mas basicamente 3 perfis de investidor. Seria o conservador, tá? O moderado, né? E o que gosta de correr risco. O arrojado, que gosta de se arriscar. Então, a resposta da pesquisa a gente está mandando por e-mail, tá? Se você não recebeu ainda, depois manda lá nos grupos de WhatsApp, que a gente está mandando para todo mundo de e-mail, a gente está mandando qual que é a resposta da pesquisa. Por que é importante você saber o seu perfil investidor? Você precisa se conhecer, né? Você precisa se conhecer, porque às vezes, assim como naquela planilha que eu passei para vocês, que vocês colocavam as receitas de um lado e as despesas de outro, essa é mais uma forma de você se conhecer, mas não você conhecer o seu extrato bancário, mas qual que é o seu perfil que você está seguindo. Por que isso é importante? Porque quando você percebe qual é o seu perfil, você sabe mais ou menos o que você vai conseguir, né? O que eu quero dizer com isso? Se você é uma pessoa muito conservadora, se você lá dá tudo conservador, você preste atenção nisso, tente mudar um pouco, porque é muito difícil a pessoa se tornar milionária sendo muito conservadora, né? Deixando só dinheiro na poupança, ficando com risco, investindo só em imóveis. Então é muito difícil, não é impossível, obviamente não, mas é muito difícil você conhecer uma pessoa que é muito próspera, que tem muito dinheiro e que não corre risco nenhum, que não tem... Você pode até mesclar, não tem problema nenhum. Você pode ser... separa lá, eu sou 30% conservador, eu vou botar 40% no moderado e mais 30% numa coisa mais arriscada. Isso até é interessante, uma diversificação. Mas você precisa ver que se você for muito, muito conservador, dificilmente ou a muito longo prazo você vai conseguir se tornar um milionário. Imagina só, aparece uma oportunidade na sua vida de abrir um negócio que é algo que está aí, que é uma tendência, que as pessoas estão consumindo, que tem uma crescente muito grande, você fica simplesmente com medo, né? Você pensa, eu estou com meu dinheiro ali na poupança, não, eu vou deixar ele na poupança e vou ficar aqui garantido porque eu não vou querer correr riscos. É muito difícil. Você pode até ter uma vida confortável, mas dificilmente você vai ter liberdade financeira e liberdade geográfica. Então, é muito importante que você se conheça para você moderar isso, para você não ser só uma coisa. E a mesma coisa também, se o seu perfil foi muito arriscado, muito arrojado, e você não estuda sobre mercado financeiro, isso também é um alerta para você. Por quê? Porque você arrisca muito sem conhecer.
né? Você pula de cabeça num rio sem saber se aquele rio tem profundidade suficiente. Você investe seu dinheiro em algo que você não faz a mínima ideia do que tem. Então é muito importante você se conhecer pelo seu perfil para isso. Não seja muito conservador, não seja, porque o que deu certo é o que eu vou falar agora, né? O que deu certo no passado nem sempre dá certo no presente. E nós estamos acostumados, aos nossos pais, nossos avós, deles serem muito conservadores. Por quê? Porque naquela época a inflação era altíssima, porque se você arriscasse alguma coisa, a poupança era confiscada, né? Foi o caso do governo Collor. Então as pessoas, elas começaram a colocar na mentalidade delas o seguinte: eu não vou arriscar, porque se eu arriscar é ruim, que arriscar eu perco. Não, de jeito nenhum. Você precisa ter algum risco, você precisa correr risco. Inclusive, vai ser a frase de hoje. A frase de hoje vem bem nessa pegada, a pegada do risco. A gente vai passar no final para vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos comparar o que era no passado e o que é agora no presente, né? No passado, o que os nossos pais diziam? Pensem aí nas frases que os seus pais falavam para você, ou que seu avô falava, ou que você ouvia, né? Você não sei qual que é a idade, tudo, mas há muito tempo atrás, o que era? O sonho da casa própria, não era? A gente tinha aquele sonho da casa própria. Faça um financiamento que você vai conseguir a sua casa própria, e dividia lá em 40 anos, e sei lá quanto, e a prestação... Mas você estava com o sonho da casa própria, você tinha a sua casa própria. Agora eu te pergunto, quantas pessoas bem-sucedidas hoje você conhece, que têm muito dinheiro e não moram na casa própria, né? Isso é normal hoje em dia. Ou eu particularmente, eu não moro na minha casa própria, eu moro de aluguel. Por quê? Porque a gente começou a ver que, às vezes, não compensa você imobilizar o dinheiro em um imóvel, um dinheiro altíssimo, e tirar ele de investimentos. Você simplesmente imobilizar no imóvel seu, e detalhe, pai rico, pai pobre, imóvel que você mora não é ativo, é passivo. Então, você precisa ler esse livro, Pai Rico, Pai Pobre. Então, a gente fica sempre com aquele conceito de que eu vou comprar uma casa, porque eu vou ter estabilidade. O que a mãe falava? Que falava, você precisa, né? Os nossos pais falavam pra gente, procure um emprego estável, faça um concurso público, coloque seu dinheiro na poupança, porque você não vai perder nunca. Pessoal, se tem um jeito de você ter certeza que você vai perder, é botando dinheiro na poupança. Isso é certo que você vai perder. Você não vai conseguir acompanhar os preços, acompanhar as opções, tudo que estão vindo para a gente. Mas a gente sempre ouviu isso. Por isso que a gente bate muito nessa tecla do mindset. Porque simplesmente a gente começa a estar numa matrix que a gente acha que a gente precisa ser sempre conservador. O dia que eu vendi meu apartamento, eu já namorava com a Cacau, nós não éramos casados, mas morávamos juntos, né? Eu vendi meu apartamento e falei para ela, estou vendendo meu apartamento e vou investir esse dinheiro. Ela falou, vamos comprar um outro, né? Isso é uma coisa que surpreende. E aí eu falei para ela, não, eu não quero comprar imóvel. Para quê? Primeiro, o que eu prezo na minha vida? Liberdade. Um imóvel, ele não me dá liberdade, ele me tira a liberdade, não é? Se eu estou morando no imóvel, o imóvel é meu, às vezes eu não posso morar em qualquer lugar, não posso morar em qualquer lugar do mundo, então simplesmente eu fico preso. Então, assim, isso tem a ver com os meus, o que eu gosto. Mas, mesmo que você não queira essa liberdade, você precisa calcular se realmente vale a pena. Recentemente, até o Uber fez uma pesquisa, falou assim, veja quanto que você gasta para ter um carro e veja se não compensa mais andar de Uber. Né? Eu estava numa reunião da minha empresa esses dias e a gente estava fazendo justamente essa conta. O que compensa mais? Comprar um carro para a empresa ou alugar um carro? Porque se você aluga o carro, você não tem as despesas de PVA, você não precisa trocar o pneu, não tem a revisão, tudo. Então, tudo isso eu estou falando o quê? São mudanças de conceito, né? São mudanças que a gente ouvia que tinha que ser desse jeito, você precisa gastar o seu dinheiro com coisas. Antigamente era isso, coisas. Pegue seu dinheiro e gaste com coisas. Por quê? Porque se você botar numa poupança, ela pode ser confiscada pelo governo, no caso que eu falei do governo Collor. Então as pessoas tinham mais ou menos a mentalidade dessa. As pessoas ganhavam dinheiro e iam correndo para o supermercado para gastar tudo, porque o dinheiro não ia valer muito daqui a algum tempo. E elas colocavam na poupança e quando chegava no valor da poupança, ela não valia mais. Então eu queria que só se vocês refletissem isso. Se vocês hoje estão pensando no seu dinheiro como o novo mercado ou o antigo mercado, né? Coisas que aconteciam antigamente que não são verdade hoje em dia. Então, hoje a gente vê
Quem são as pessoas milionárias? Normalmente, elas nem têm casa própria. As pessoas milionárias, elas gostam de correr risco. Elas não têm o padrão de estabilidade, de conforto, de ficar lá no seu lugar e não fazer nada. Elas querem correr, elas veem o seguinte, pô, esse meu imóvel custa 1 milhão. Por que eu vou botar 1 milhão no meu imóvel, em vez de eu pegar 1 milhão e investir esse dinheiro no mercado financeiro para ter rendimento, e com esse rendimento eu vou pagar o meu aluguel? Pai Rico, Pai Pobre fala muito isso, por isso que eu falo muito para vocês da leitura desse livro, muito importante, tá? E nós estamos, o que eu queria falar também, nós estamos agora na 4ª Revolução Industrial, não sei se vocês já ouviram, né, tem vários vídeos no YouTube, muitas reportagens falando isso. Nós tivemos já 3 revoluções industriais, e nós estamos na 4ª. Então, eu queria dar entrada desse novo mercado justamente nessa 4ª revolução. Se vocês lerem reportagens, ouvirem vídeos, verem vídeos sobre isso, hoje em dia, a nossa estabilidade, mesmo que você se sinta estável, essa estabilidade, ela não está tão estável assim. A gente está vendo aí funcionário público correndo o risco de demissão voluntária, né? Então, a gente acha que a gente está numa situação segura e não está. É um conselho até que eu dou para vocês, nunca dependa de uma só fonte de renda. Busque sempre fontes alternativas de renda, que seja um aluguel, que seja algo extra que você faz. Veja o que você faz bem. Às vezes você é ótimo em inglês. Procure, às vezes, dar aula de inglês para as pessoas que precisam, né? Você é ótimo de fazer brigadeiro, faça brigadeiro. Então, é muito importante vocês não dependerem só de uma fonte de renda, vocês dependerem de mais. A gente até chama de os 3 pilares financeiros, que é a sua renda principal, sua renda extra e sua renda passiva. Renda extra é o extra que você faz para ganhar o dinheiro, e a passiva é o dinheiro que você ganha enquanto dorme. Então, novo mercado, 4ª Revolução Industrial. Tudo que você pensar em investir hoje, você tem que pensar o seguinte, isso tem a ver com internet, tem a ver com tecnologia, tem que a ver com inovação, se não tem a ver, desista. É muito importante vocês pensarem isso. A gente está entrando na época dos serviços. Por quê? Porque o ser humano, ele vai ser substituído por um robô, né? Em diversas funções. Então, se você faz uma função que um robô pode fazer, pense se o seu emprego não está correndo risco. A gente vê várias pessoas acomodadas pensando, eu tenho meu salário fixo, estou entrando em Bitcoin agora, Cacau. Então, eu tenho meu salário fixo, tudo. É muito importante você sair dessa estabilidade, dessa zona de conforto. E aí, eu entro no assunto do Bitcoin. Por quê? Porque o Bitcoin ele tem muito a ver com essa nova tecnologia, tem muito a ver com inovação, né? Então, vamos falar um pouquinho agora de criptomoedas. Por que Bitcoin? Porque o Bitcoin é o que representa as criptomoedas, mas não é apenas uma criptomoeda que existe. Existem várias, né? O Bitcoin é o sinal das criptomoedas, é o que a gente mais bate. Muita gente pediu para falar sobre Bitcoin, e muita gente não entende nada de Bitcoin. Eu não vou aqui me aprofundar muito, até porque a gente não tem muito tempo, mas eu quero que vocês mais ou menos entendam. Por quê? Porque vocês estão simplesmente fechando os olhos para um mercado de tendência que está vindo aí, que são as criptomoedas. Vamos agora falar um pouquinho como é que começou essa história do Bitcoin. O Bitcoin ele iniciou em 2008, vou dar alguns dados aqui para vocês, ou seja, 11 anos atrás, mas ele foi lançado oficialmente em 2009. Ele passou muito tempo sem valor nenhum. A pessoa criou, né? Quem criou o Bitcoin foi o Satoshi Nakamoto, só que não se sabe se é uma pessoa, acham que não é o nome real dele, acham que é um grupo de pessoas, né? Porque não se identificou quem é, mas essa pessoa ou essas pessoas tiveram uma ideia brilhante, que eu vou falar agora o que seria essa ideia brilhante. Eles pensaram o seguinte, vamos supor, quando você vai vender um carro, o que você precisa fazer? Você vai vender um carro, você vai lá no cartório, né? Você vai no cartório para quê? Porque precisa ser reconhecido a venda daquele imóvel. O cartório nada mais é do que falando, eu estou vendendo um bem, que é o meu carro, para um terceiro que está me comprando, tá? Então, a gente investe em Bitcoin sim, tá? Então, o que acontece? Você precisa de alguém para autenticar essa transação. O Bitcoin veio para acabar com tudo isso, acabar com cartórios, acabar com banco, acabar com tudo. É a nossa chamada blockchain. Vou falar já da blockchain. Então, vamos lá, vamos voltar um pouquinho na história do Bitcoin. Então, o que aconteceu no Bitcoin? Ele passou aí mais ou menos uns 2 anos, 3 anos, sem ter valor nenhum.
Ele simplesmente foi lançado, começou uma ideia. Qual que era essa ideia? Era uma moeda virtual, uma moeda que não seria tocada, né? Não existiria a nota. Seria simplesmente um código enorme, impossível de ser decifrado, de ser quebrado, e que esse código representaria X frações de Bitcoin. Então você negociaria com aquilo, tá? Então, olha só, ele passou uns 2, 3 anos aí sem valor nenhum. E aí, durante um evento em 2011, uma pessoa chegou, estava lá no evento e falou, cara, eu quero gastar meus bitcoins, eu tenho meus bitcoins, eu quero usar ele para comprar pizza, né? E ele falou o seguinte, beleza, eu vou pedir 2 pizzas. Quem quer vender 2 pizzas para mim e eu te dou, em troca, 10 mil bitcoins? O bitcoin nessa época não tinha valor. Ele ofereceu 10 mil bitcoins por 2 pizzas. Olha só para vocês terem uma ideia. Hoje, isso valeria mais de 400 milhões de reais. O Bitcoin, ele atualmente está na faixa de 42 mil reais um Bitcoin. Então, olha só, era algo que as pessoas não davam valor, que era uma ideia muito boa, mas que era com muita... As pessoas viam com muita desconfiança. Eu fui apresentado ao Bitcoin quando ele valia mais ou menos $1 e pouco. Um amigo meu me falou, né? Falou, Guto, eu estou conhecendo uma moeda nova que está surgindo aí, uma moeda virtual. É uma moeda que não é um papel, mas ela é uma moeda que vai ser um padrão, tal. E me vendeu a ideia. O que eu falei? Cara, isso daí não vai dar certo, né? Como é que pode uma moeda que eu não posso tocar, não posso sentir? E não foi só eu. O presidente da JP Morgan, em 2017... ele falou que o Bitcoin era uma fraude. Olha só, não sei se vocês conhecem JP Morgan, é o maior banco americano e a maior instituição financeira do mundo. E ele falou que o Bitcoin era uma farsa, isso em 2017. Em 2018, ele resolveu falar que o Bitcoin, que ele se arrependia de ter falado que o Bitcoin era uma fraude. E o que aconteceu esse ano? JP Morgan anunciou que vai criar sua própria criptomoeda. Então, olha a mudança de comportamento. Da fraude para algo que não era mais fraude, para algo que vou lançar a minha. Facebook está lançando a sua própria moeda, a sua criptomoeda. Então, isso é uma tendência. Então, eu vou explicar mais ou menos o que é isso. Para as pessoas que não têm segurança, é mais ou menos assim. Vamos separar um pouquinho Bitcoin da blockchain. A blockchain é um sistema onde ele registra todas as operações de Bitcoin, todas elas. A tradução de blockchain é bloco de cadeia de blocos, tá? Então, o que acontece? Toda operação de Bitcoin, quando você tem Bitcoin, você tem direito a um código numérico, alfanumérico, enorme. É mais ou menos como você falasse, eu tenho uma areia naquela praia. Ninguém vai conseguir saber o que é essa areia. Então, o que eles criaram? É uma operação de um para outro. Então, ou seja, se eu quiser fazer uma transferência em Bitcoin, eu não preciso passar por nenhum órgão regulamentador, eu não preciso passar por um cartório, eu não preciso passar por um banco. É eu com você. Tá? Mas e quem é que prova que isso é real? Quem prova que isso está acontecendo, que isso está funcionando? Porque a moeda não dá para quebrar. Mas quem é que pode atestar que essa operação entre eu e você está acontecendo? É aí que surgem as blockchains, é aí que surgem as pessoas que ficam autenticando uma operação do Bitcoin. Por isso ela se torna tão segura. Porque toda operação de Bitcoin que eu faço com terceiros precisa de ter autenticações de outras pessoas, e essas pessoas não sabem quem está negociando, eles atestam que aquela moeda é real e elas colocam isso lá no blockchain, lá no bloco. Ela é registrada nesse bloco, ele muda a cada 10 minutos e ele vai para o próximo bloco depois de 10 minutos. Então, todo aquele histórico do meu Bitcoin, ele vem desde a origem mostrando o que é. Qual foi o passo que ele tomou. Então, para alguém simplesmente pegar a minha moeda, ela precisaria quebrar toda essa cadeia. Então, hoje, os bancos estão... Como faz para investir em... não é o assunto hoje do investimento, tá? Depois você pesquisa, mas não você me pergunta tudo, mas não é hoje como é que se investe. Tem várias corretoras aí que você pode optar. A Libra não foi lançada, ela vai lançar no próximo ano. Mas o importante de vocês é vocês saberem o conceito. Por quê? Porque a gente está falando aqui muito de medo, né? Muito do medo, do receio das pessoas, da inovação. Quando eu fui posto a uma situação de uma moeda nova que eu não conhecia, o Bitcoin, eu não acreditei. Eu falei, isso daí não vai existir. Isso não, que isso?
Como é que uma moeda que ela não tem lastro, nem um país, né? A diferença do Bitcoin para as outras moedas é isso, não existe um banco que emite o papel moeda. Não existe uma instituição, e sim uma rede de pessoas. O cara que criou o Bitcoin foi tão inteligente que ele simplesmente descentralizou o comando do Bitcoin. Então, para você fazer uma transação em Bitcoin, não basta que o Satoshi Nakamoto, que foi quem criou, né, ou o grupo de pessoas, não basta eles simplesmente validar essa operação. É preciso que outras pessoas validem essa operação. E por que essas pessoas vão validar uma operação? O que elas vão ter em troca disso? É justamente, elas vão ganhar uma comissão e a mineração. Essas pessoas estão minerando. Pensa no sentido da mineração, aquele carinha com uma enxada batendo lá no ouro. Não é isso, esqueça isso. Os mineradores são robôs que decifram códigos pela mineração. E o Bitcoin se torna com tanto valor, por quê? Porque para você decifrar um código desses, você precisa de uma máquina muito boa, você precisa gastar muita energia, tanto que o Bitcoin ele não é quase minerado no Brasil, porque não compensa o preço. Então, isso faz a moeda se valorizar muito, tá? Por quê? Porque as pessoas precisam demandar muito esforço para isso acontecer. E o Bitcoin, ele é finito. Ele vai bater aí, são 21 milhões, parece, de Bitcoin, e depois disso ele vai parar de ser produzido. Então, é uma moeda com tendências de alta, tá? O que eu estou falando para vocês? Guto, vou vender tudo meu e colocar em Bitcoin. Não, não é isso. Eu quero só mostrar para vocês o seguinte, que existem mercados de diversificação, né? E eu poderia ter apostado no Bitcoin ao quê? Há 5, 6 anos atrás, quando o Bitcoin valia 1 e pouco. Eu não investi, justamente por essa falta de confiança no novo. Então, a gente precisa sair dessas crenças, dessa mentalidade de estabilidade, de não arriscar, de zona de conforto e estar propenso ao novo, né? Presidente da JP Morgan viu o Bitcoin no início e falou que era uma fraude. Hoje, eles estão lançando sua própria criptomoeda. Então, se você nunca ouviu falar de Bitcoin, se você nunca ouviu falar de quarta revolução industrial, é muito importante que você comece a estudar esse assunto, né? Estudar para você, simplesmente você estar acompanhando a tendência. Muita gente fala muita gente fala com a gente mas eu não tenho confiança nisso, então eu vou me bloquear para essa situação. Não, não é isso. Você precisa encarar o novo, você precisa encarar novos desafios. E um dos novos desafios de tendência é esse. Muita gente fala, Bitcoin é modinha. Os grandes especialistas do mundo falam que não. Né? Bill Gates já falou isso, que isso é uma tendência de mercado. Então, como o nosso assunto hoje são tendências, são para onde o nosso mercado vai, quarta revolução industrial, moedas, nanotecnologia, então é muito importante que você se atente a essas novas tendências, tá? Que você estude o que é o Bitcoin. É muito vasto para a gente entender todo esse processo, toda essa cadeia. É muito complexo, assim, são os blocos se formam, e dentro desses blocos eles lançam com a criptomoeda, e essas criptomoedas são negociadas, e você pode negociar um para outro. Por que o Bitcoin bateu agora 52 mil reais na semana passada, hoje está 42 mil? Justamente, é a oferta, procura, as pessoas querendo comprar mais, e então começa, o Bitcoin é finito, ele não tem como se lançar no mercado vários, eles são lançados, é tudo calculado para quê? Para ele ter uma valorização a longo prazo. Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, não pegue o Bitcoin como investimento a curto prazo. Eu considero mais como diversificação, tá? Você diversificar. Nós fizemos um teste aqui de comportamentos de pessoas conservadoras, moderadas, que gostam mais de risco. O que você deve fazer? O conselho que eu dou, diversifique a sua carteira, porque o Bitcoin a longo prazo é uma tendência de alta muito grande. Então, vamos supor que você vai comprar Bitcoin hoje, porque você precisa pagar o aluguel no próximo mês, o que pode acontecer com o Bitcoin é que o Bitcoin, nesse período, ele desvaloriza. E aí você vai perder dinheiro. A gente estava no grupo do WhatsApp, nós temos grupo do WhatsApp, Telegram, a pessoa falando assim, eu não tive uma boa experiência com Bitcoin, eu perdi dinheiro. Mas por quê? Provavelmente porque a pessoa tinha data para sair, né? Ela investiu no Bitcoin quando estava um preço,
e aí, simplesmente, na época que ela tinha para sair, o Bitcoin já estava sofrendo uma desvalorização. Tá meio baixo o som? Deixa eu falar um pouquinho mais alto. Então, justamente, ela vendeu numa época que o Bitcoin já estava com um pouco de desvalorização. Então, você não pode simplesmente encarar o Bitcoin como uma forma de investimento com um prazo determinado. Porque a tendência dele é simplesmente, se ele cair, a tendência depois no futuro é subir. Então, invista nele simplesmente como uma diversificação para ele, no futuro, né, você poder colher o lucro que ele te trouxer. Entendeu? Então, tome cuidado. Estude mais sobre novas tendências, estude mais sobre criptomoedas. Criptomoedas é algo que está vindo para ficar. Então, se a gente simplesmente fecha o olho para o mercado, que é uma tendência, você se arrepende de não ter investido no início? Ó, eu conheci o Bitcoin quando ele valia $1. Hoje ele vale quase 11 mil dólares, com certeza, né? Então, eu me arrependo, mas olha só, o arrependimento, ele vem junto com os aprendizados, né? Eu hoje, por exemplo, eu me tornei uma pessoa muito mais que gosta de inovar, que gosta de estudar novidades do que antes, porque antes eu era empresário, eu estava na minha zona de conforto na minha empresa, eu não queria arriscar no novo. E aí eu comecei a ver algo que era novo para mim, que era desconhecido, que me tirava da zona de conforto, e eu tive que me adaptar. Eu tive que ver que eu tinha perdido muito dinheiro, né? Sobre como se compra, como se vende, depois pergunta pra gente, tem várias corretoras, tá? Que você pode comprar, que você pode vender, porque senão o assunto da nossa live ele fica um pouco grande hoje. O que eu queria mostrar para vocês é que vocês abrissem um pouco o olho para esse mercado. E queria dar 4 dicas para vocês, justamente para vocês poderem aproveitar o que o mercado está mostrando. Primeira dica, não tenha medo. Perca medo de investir. Não é você entrar com tudo. Existe uma diferença muito grande entre você arriscar tudo em algo que você está conhecendo e você diversificar. Você diversificar os seus investimentos. Existe uma grande diferença. E também existe uma grande diferença entre diversificar e pulverizar. Diversificar é você não colocar todos os ovos na mesma cesta. Porém, se tu começa a pulverizar muito, o que você apostou e deu certo, você não ganha quase nada. Por quê? Porque você pulverizou demais seus investimentos. Então, não tenha risco. Primeira dica que eu dou para vocês. Segunda, não tenha medo. Segunda, corra riscos, né? Corra riscos calculados. Pegue os ganhos seus, o salário seu e separe um percentual para risco. São produtos de mais alto risco. Podem ser ações também, de boa, você pode comprar ações, mas invista também em criptomoedas. Por quê? Porque as criptomoedas são tendência. Então, não é você simplesmente você fechar o olho para um e optar por outro. Porque criptomoeda é uma tendência. Ações, a longo prazo também, se você escolher ações boas, a valorização é muito grande. Que vai dar o caminho das pedras. Nós até, inclusive, vamos fazer depois um treinamento mais profundo, tá? Na quinta-feira a gente vai passar para vocês, onde a gente vai dar essas dicas mais assim, dependendo do perfil de cada pessoa. Então, é algo que a gente vai direcionar mais, não porque a verdade para um pode não ser a verdade para todos. Então, a gente precisa saber o perfil da pessoa, qual que é a disponibilidade dela para arriscar. Então, primeira dica, não tenha medo. Segunda dica, corra risco. Terceira dica, já falei, não arrisque tudo em alguma coisa. Então, não coloque tudo o que você tem em algo, né? Mesmo que você tenha certeza que esse algo é bom, não arrisque tudo. Veja lá o que você está disposto a arriscar naquilo. Encontra a quarta dica, que é, tenha metas. Você vai colocar metas para aquele dinheiro. Quanto que você, se bater tanto, eu vou vender. O meu prazo que eu quero aguardar é tanto. Você refaz as suas metas. Então, é muito importante que você tenha metas da onde você quer chegar, né? Então, você separa um dinheiro lá, coloque o dinheiro lá e já coloque as suas metas para aquilo, né?
O que você deseja, onde você deseja alcançar com aquele dinheiro que você investiu. E assim, na minha opinião, eu tenho uma convicção de que a longo prazo o Bitcoin ele vai se valorizar. Então, se eu tenho dinheiro disponível hoje para investir e que eu não vou precisar a curto prazo, por que eu não posso investir em algo que eu acredito que é a longo prazo, mesmo que ele caia? Esse é o problema das pessoas. As pessoas investem, hoje está 42 mil, ela baixa para 35 e a pessoa fica desesperada e fala, pô, perdi dinheiro, vou sair desse mercado. E aí, justamente, esse é o problema. As pessoas, elas saem quando o mercado está em baixa, e é exatamente o contrário, elas precisam entrar quando o mercado está em baixa, e se elas quiserem sair quando o mercado está em alta. Cacau falando aqui, se é fácil criar uma blockchain, sim, é muito fácil, você é um aplicativo, tem por aplicativo celular, tem no computador, então é muito fácil criar. O grande problema das pessoas, que é justamente o que eu quero mais bater hoje na tecla, é o medo. As pessoas, quando se deparam com algo novo, elas simplesmente já falam, eu não conheço, eu vou ficar na minha zona de conforto e não vou arriscar. Porque as pessoas, elas se sentem muito mais confortáveis, né? Onde elas estão do que se arriscar. Só que vocês, ficando onde você está ficando e não se arriscando, você simplesmente está perdendo a chance de algo novo, né? E algo novo que, às vezes, para você pode não parecer muito real. Vou voltar de novo na tecla do presidente da JP Morgan, a maior instituição financeira do mundo. Ele conheceu o Bitcoin, ele falou que o Bitcoin era uma farsa. E hoje eles já estão criando a sua própria moeda, porque ele se rendeu. Então não fique com vergonha de ter algo novo, você não conhecer e você simplesmente ficar com medo. Não, isso é normal de todo ser humano. Eu dei aqui o meu exemplo, né? A Cacau mesmo falou, eu conheci o Bitcoin quando ele valia $1 e pouco. E eu fiquei com medo de investir naquilo. E se eu tivesse pensado como eu penso hoje, eu pensaria, cara, isso aqui pode dar certo. O que eu posso fazer? Quanto que eu estou disposto a investir aqui, que é o meu capital de mais risco? Conhecer também o seu perfil, né? As metas, colocar, olha, eu tenho tantos % para botar em coisas mais arriscadas. Hoje, talvez, se eu fosse o dono da pizzaria, que o cara pagou 10 mil bitcoins por 2 pizzas, talvez eu tivesse 40 milhões de reais. Então, fica aí ensinamento para vocês de não ficar na zona de conforto e não se assustar com o que é o novo, tá? Às vezes, o que você é apresentado pode parecer algo que não existe, né? Algo que seja uma fraude, como falou aqui, e que seja simplesmente algo que no futuro vai ser normal. Eu tenho certeza que no futuro vai ser normal a gente chegar numa loja com nossa carteira de criptomoedas e chegar e comprar um produto e transferir, clicando o QR Code da pessoa e transferindo da sua carteira, da sua blockchain, né? Que é a carteira que eu uso hoje, minha carteira virtual, para um terceiro. E aquela operação vai ser muito rápida de acontecer, a pessoa vai receber a moeda, não vai passar por banco. As instituições financeiras, o Santander já criou sua própria criptomoeda. Então, é algo que veio para ficar, é algo que a gente precisa estudar e que eu prometo para vocês que depois eu vou dar com mais detalhes, mais aqui no futuro, dar um apanhado mais profundo, né? Preciso ver o grau de entendimento de cada um, mas o mais importante é isso. Quando você se deparar com algo novo, não tenha medo de correr riscos. Né? A Cacau colocou aqui, os milionários correm riscos, e correm muitos riscos. Eu já investi em vários negócios que não deram certo, porém eu investi em alguns que deram certo, e que hoje faz eu ter a vida que eu posso trabalhar de vários lugares, ter uma disponibilidade de viajar bastante, de conhecer o mundo. Se eu tivesse ficado lá naquela zona de conforto, com medo de ampliar, onde é que eu estaria? Um filme muito legal de você assistir é Fome de Poder, que conta a história do início da McDonald's. Os criadores do McDonald's, eles tinham medo de abrir franquias, né? E assista o filme e vocês vão entender o que vai acontecer. Eles não queriam abrir franquias, porque eles tinham medo de expandir. E aí aconteceu o que o filme conta. Então é um filme muito interessante, é justamente isso. Tenho mais medo das taxas das corretoras. Não, mas Bitcoin, a taxa é baixíssima, tá, Renata? Então você deve estar falando de corretora tipo uma XP, alguma coisa assim, mas são corretoras de Bitcoin, as taxas são baixíssimas. Eu queria agora chamar, então, antes de a gente encerrar, e antes de falar a frase para vocês, Cacau, você está aí para você falar um pouquinho do mindset, justamente pegar nessa tecla a Cacau me viu
passando por esse estágio do Bitcoin, né? Eu comentei com ela, o meu amigo falou de uma criptomoeda, não sei o que, tal. Ela, o que você achou? Eu falei, não sei, esse negócio é muito esquisito. E ela viu acompanhando isso. E hoje eu sou muito arrependido de não ter entrado com Bitcoin bem desde o início, mas, por outro lado, eu sou muito grato de ter aprendido com isso. Hoje em dia é muito difícil eu deixar de passar uma oportunidade. Eu prefiro arriscar e simplesmente não dar certo e aprender com aquilo do que deixar oportunidades passando por mim. Cacau, deixa eu tentar te chamar aqui. Deixa eu ver se você... Deixa eu chamar ela aqui, para ela falar um pouquinho do mindset dela. Então, até vou lançar já, enquanto a Cacau não entra, vou lançar a frase de hoje, tá, pessoal? O que é a frase? A frase é uma frase que a gente posta lá no nosso Instagram, né? Que você vai lá, você curte a nossa foto, que vai ter a nossa frase, e você marca 3 pessoas que deveriam estar nessa live e que devem estar na próxima live, nossa última live, quinta-feira, às 19h30. Então, você vai lá e marca essas 3 pessoas e coloca qual foi a sacada que você teve nessa live. Então, você marca lá e no final dessas nossas lives, nossas apresentações, nós vamos sortear 2 contas de financiamentos de R$200 para as pessoas que marcarem 3 pessoas e que curtirem a nossa foto. Então, aí, ela entrou aí. Então, você vai lá na nossa foto. Então, não vou falar qual que é a nossa frase de hoje, deixa só a Cacau terminar. Então, gente, só que passar uma coisa para vocês. Tudo que é novo assusta, né? A gente tem medo do novo, a gente tem medo de novas experiências. Puta, vamos de voltar agora de uma viagem que a gente vivenciou a quebra de vários medos. E no livro Milagre da Manhã, ele fala, o milagre da manhã ele vem para tirar você da caixinha, para você expandir a sua caixinha. Como expande a caixa? É quebrando crença limitante. E quanto mais medo você tem... Eu tô no meio do mato, gente. A Cacau é goiana também. No meio do Goiânia, que é as árvores. Também sou goiana, tô aqui nas minhas origens. E aí, gente, olha o que aconteceu. A gente nadou com um tubarão. Aí, o Guto, que morre de medo de altura, ele andou num prédio dos mais altos do mundo, né, de piso de vidro. Então, o que a gente viu? Antes de começar algo, a gente tem muito medo, aquela adrenalina. Será que eu faço isso? Vem um monte de vozinha na sua cabeça falando, não, não faz, não faz. É perigoso, tem risco. Claro que tem risco. Entrar num mar cheio de tubarão, claro que eu de morrer ali mordida. Mas, se eu não tivesse vencido o meu medo, eu não teria tido uma das melhores experiências da minha vida, sabe? A minha e do Guto. No fundo, agora a gente ama nadar com tubarão. A gente tem uma experiência que poucos têm, né? Não é todo mundo que nada com tubarão. A gente, no Brasil, só conseguiu nadar em Noronha. E agora que a gente conseguiu ir nas Maldivas. Então, assim, é uma coisa rara, é uma coisa para poucos. E as finanças também, gente. Do mesmo jeito, você vê todo mundo sendo bilionário? Todo mundo que você conhece é milionário? Não, gente, são poucas pessoas. Então, por que a gente não se arrisca? Porque essas pessoas são as que mais se arriscam. São coisas que o tradicional, a manada, a grande massa não está fazendo. A gente está indo no caminho oposto, mas com visão de futuro, visão lá na frente. Como é que está o mercado, né? Por exemplo, quando você é empresário, você tem que estar sempre antenado às tendências. Se você está vendo aí movimentações que o Facebook vai lançar sua própria criptomoeda no próximo ano, você vai esperar o próximo ano para estudar o que é criptomoeda? Você vai esperar o próximo ano para você entender o que está rolando? Não, gente, está na hora de acordar, está na hora de pensar na frente. É igual a gente fala muito de tecnologia, né? Por exemplo, imagina, na época que o Uber lançou, eu e o Guto, a gente morria de medo. Vou pôr meu cartão, depois eles vão clonar meu cartão, depois eles vão me sequestrar. A gente pensa cada coisa. Depois que a gente tomou coragem, andou de Uber, a gente falou, nossa, que experiência fantástica, por que a gente não fez isso antes? É sempre assim, antes de uma coisa nova, você vai morrer de medo. Você vai ficar, ai meu Deus, será que isso vai dar certo? E é assim mesmo, vai com medo mesmo, que logo depois você vai ter dinheiro na sua conta, você vai ter as melhores experiências da sua vida. E a única forma de vencer o medo é vivendo, não tem outra forma. É igual, como é que você ensina uma criança a andar? Andando, caindo. Se você arriscar
e perder um pouco, não tem problema, você está aprendendo a ganhar dinheiro. O importante é você saber alavancar suas finanças. Se você deixar tudo seguro, tudo, absolutamente tudo, você não vai sair do lugar, você não vai rentabilizar mais. Então, se você quer ser milionário, se você quer pensar grande, e é isso que a gente está aqui estimulando você a sonhar grande, porque, como a gente falou na nossa primeira live, não adianta se você, sua meta é ir para Goiânia, ou é para Chapada, para que você vai pegar avião, né? Você nem vai nem pensar numa coisa grande. Então, pensa grande, pensa, ó, 1 milhão hoje, você compra um apartamento. Não é mais nem muito dinheiro 1 milhão hoje. Então, começa a pensar assim, eu quero, é milhões, é 2, é 3, vai aumentando seu mindset e vai investindo e diversificando. As criptomoedas, o próprio Thiago Nigro falou, né? Ele que é super, assim, Caxias, com os fundos bem tradicionais, ele fala, para o seu fundo de liberdade financeira é importante investir em criptomoedas, em ações e debêntures. Hoje o tema da live foi criptomoedas, que é um assunto muito novo, é um assunto que está viralizando. Se você ainda não ouviu falar, comece a estudar e procure pessoas que estão falando sobre isso, porque você vai aprender cada vez mais. E como eu venço o medo? Começa com pouco. Você acha que o Guto se jogou lá no chão? Eu estava sambando no prédio mais alto, porque eu amo a altura. Eu quero me pular de paraquedas, eu quero me jogar mesmo. Eu adoro ser ousado, eu adoro arriscar. O Guto não, ele é mais conservador, ele é medroso. O Guto, para estar falando de criptomoeda, é porque ele estudou muito, ele já investiu dinheiro, ele já quebrou a cara, ele já fez várias coisas para ele estar falando sobre isso. Eu não. Eu já escutei o negócio, achei massa, eu vou lá e me jogo, experimento mesmo. Mas os milionários têm esse perfil. Milionário não é aquele que fica lá quietinho, pensando sempre a mesma coisa. Ele pega uma porcentagem, pode ser 10% do valor que você recebe, ou 20%, e arrisca. Arrisca num algo novo. Porque sabe quando eu e o Guto começamos a arriscar em Bitcoin? Quando a gente viu amigos nossos vendendo carro, vendendo casa, e a gente conhece hoje que tem tudo, 100% do patrimônio em Bitcoin. Quando a gente começou a ver essas pessoas ficando milionárias, a gente falou, peraí, eles estão fazendo alguma coisa e a gente está fechando os olhos para isso. Não pode, sabe? Se tem uma pessoa enriquecendo, eu quero saber o que ela está fazendo. E se ela está ganhando e sabe o caminho das pedras, por que eu não vou seguir? Só se eu for besta de ficar lá quebrando cabeça numa coisa que eu sei que já não está dando resultado, né? Então, o mindset que a gente queria passar para vocês é procure pessoas que estão falando sobre isso, estude, leia vários sites de revistas super tradicionais, né? A Infomoney mesmo está dando várias matérias. O Bitcoin saiu em várias matérias de reportagem, falando da alta dele na semana passada, foi uma loucura, né? A gente estava querendo comprar, não tinha, né, amor? Ninguém queria vender, porque está aumentando, e especialistas falam que o Bitcoin pode chegar a 200 mil. Já pensou, gente? Você tem só, sei lá, R$1.000 em Bitcoin, de repente ele aumenta 200%. Você pode ficar muito rico aí da noite para o dia com uma criptomoeda. É a realidade. Se você quiser experimentar com um pouquinho, investe um pouquinho. E depois vai começando a pegar confiança. É igual quando você começa a andar. Você começa engatinhando, depois você começa equilibrando, depois você está correndo. Então, tudo começa aos poucos. Então, aprenda, veja vídeos no YouTube, pergunte pra gente que a gente pode também estar passando informações para vocês, tá bom? Então, era isso. Conseguiram ouvir? Sim, a imagem que estava péssima, mas deu para ouvir. E vocês viram que a diferença de perfil meu e da Cacau, né? Como a Cacau mesmo disse, a Cacau se joga e eu sou uma pessoa mais conservadora. Mas esse meu conservador, eu quero me arriscar. A Cacau deu um exemplo muito legal lá do prédio lá que nós fomos em Bangkok, que é um dos maiores pisos de vidro do mundo. Eu morro de medo de altura. O meu fraco é a altura. Eu não sou, claro que eu não sou aquele que chega num prédio aqui em Brasília alto e morre de medo, mas eu não gosto de altura. E aí, simplesmente, eu falei, cara, eu preciso vencer esse medo. É exatamente isso que eu faço com os investimentos. A Cacau ela já não tem medo de nada, ela já quer entrar de cabeça em tudo. E eu
entro, mas eu falo, cara, eu preciso superar esses medos, eu preciso aprender, eu preciso investir, eu não quero perder de novo uma chance como eu perdi há 6 anos atrás, mais ou menos, vendo o Bitcoin valendo $1 e hoje ele valendo aí, passando dos $10.000. Então, até a frase de hoje é justamente esse e falando tema. um pouquinho também, né, amor? Ah, como? Fala um pouquinho sobre os riscos dos negócios, né? Você que já abriu vários negócios e fechou. Qual é o risco de abrir um restaurante, o risco de abrir uma empresa? Sim, hoje tudo, assim, se você é ver só o risco, se você não quer correr o risco, dificilmente você vai conseguir se tornar uma pessoa muito bem-sucedida, porque você simplesmente se bloqueia para tudo. Então, faz parte do aprendizado. Não existe um empresário de sucesso hoje que não tenha quebrado alguma coisa, que não tenha investido mal. Então, a gente precisa se basear nisso. Essas pessoas... Então, como a Cacau disse, eu já abri um restaurante e o restaurante não me deu resultado. Mas o que? Aí eu vou falar que eu não vou investir nunca mais porque eu fracassei nisso. Não, cara, foi de aprendizado. O que eu fiz de errado? O que eu posso melhorar da próxima vez? Bora para a próxima vez. Então é justamente isso, é o aprendizado que a gente tem, são as pedras no caminho, a gente vai passando, a gente não se preocupa, se a gente se ganhou dinheiro com aquilo, ótimo, se a gente não ganhou, o que eu posso aprender com aquilo, né? E a frase de hoje, então, é justamente sobre isso, é uma frase do Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, ele diz o seguinte: o grande risco é não assumir riscos. Ele fala, a frase completa é o seguinte: em um mundo que muda de verdade rapidamente, a única estratégia como garantia de fracasso é não assumir riscos. Quem está falando isso? Fundador do Facebook, Mark Zuckerberg. Então, olha só, é exatamente isso. A única forma de você não ganhar dinheiro é você não correndo riscos, é você deixando seu dinheiro lá na poupança, que essa chance de você ganhar dinheiro é zero. Então, você acha que você não está correndo riscos, colocando algo super, ultra conservador, você, na verdade, é o maior risco de todos, você já está perdendo com dinheiro lá. Então, pense de uma forma diferente, pense no seguinte, se eu não investir, eu estou perdendo, e não o contrário. Eu não vou investir porque eu tenho medo de perder. Você sempre tem que olhar as oportunidades que você está perdendo na sua vida, a chance de você ganhar dinheiro, a chance de você ter liberdade financeira, a chance de você ter liberdade geográfica, porque eu tenho certeza que se você encarar dessa forma, você, no mínimo, vai estudar uma nova possibilidade. Você, no mínimo, vai ficar interessado e não falar, não conheço disso, não quero saber, estou fora. Então, sempre oportunidades surgem aos montes no mundo, né? A gente está no mundo digital, é marketing digital, a internet abriu possibilidades de você, de qualquer lugar do mundo, ganhar dinheiro virtualmente, fazendo o que você sabe fazer para as outras pessoas, de você investir em mercados novos, como criptomoedas, tudo. Então, a gente está no mercado hoje altamente que está aí borbulhando toda hora, basta simplesmente a gente pegar a oportunidade e, se não der certo, fica de aprendizado, vai para a próxima, aprende. Eu tenho certeza que no futuro você vai se tornar um milionário, que é isso que a gente está aqui para passar para vocês, né? Beleza? Quer falar mais alguma coisa, Cacau, que o tempo está acabando? Não, é isso. Quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando nessa jornada. Qualquer dúvida que estiverem, mandem para a gente no privado, na lista de transmissão, nos grupos, no Telegram. Estamos aí para ajudar vocês. E na quinta-feira vai ser nossa última live. Então, convide seus amigos, que a próxima vai ser mais especial ainda, até porque vai ter um sorteio de 2 pessoas que vão ganhar o prêmio para investir. Começar agora, dar o start na vida de vocês, começarem a realmente entrar no que 1% só da população mundial, né? Não é nem brasileira, a população mundial. Só 1% é investidor. E a gente quer mudar essa realidade. A gente quer que vocês façam parte também dessa realidade para poder ser livre, para poder viajar a hora que quiser, igual eu estou aqui no dia de semana, com as minhas amigas, curtindo uma cachoeira. E meu dinheiro está trabalhando, ó, duro para mim. Enquanto eu estou aqui descansando, o dinheiro está ralando. E essa é a vida que a gente quer que vocês tenham. Em vez de vocês gastarem 40 horas da vida de vocês, na semana de vocês, trabalhando para os outros,
Coloca o dinheiro, seu dinheiro para trabalhar, para multiplicar a sua fonte de renda, porque ele é o que mais vai alavancar tua vida, tua aposentadoria, sua liberdade. Você pode, a gente quer provar para você que você pode, se você seguir o caminho, né? Por exemplo, que a gente seguiu. Isso. E aqui perguntaram, a live vai ficar salva 24 horas, tá? Aqui no Instagram. Depois a gente passa lá para o nosso canal, livrespelomundo.com, na nossa página na internet. E o sorteio é bem simples. Nós postamos lá no feed lá do nosso Instagram a nossa frase de hoje. O grande risco é não assumir risco. Vá lá na nossa foto, curta, marque 3 pessoas. Depois da última live, nós vamos sortear 2 pessoas. Dentre essas pessoas que escreveram nas lives, né? A gente vai sortear a foto, depois vai sortear a ordem da pessoa, e 2 pessoas nós vamos financiar esse investimento de R$200 para a pessoa não ter desculpa de que não tem dinheiro para começar o investimento. Então, a gente vai passar para vocês, e junto, obviamente, com esse investimento, a gente vai dar uma mentoria aí, falar alguma coisa sobre oportunidades de mercado, tudo. A gente vai fazer tudo isso para essas 2 pessoas que forem sorteadas. Então, vai lá, acabando a live aqui, vai lá no nosso Instagram. Então, curta a nossa foto de hoje. O grande risco é não assumir risco. Marque no mínimo 3 pessoas que você acha que deveriam estar nessa live e que devem estar na próxima, né? Marque, então, você vai estar fazendo um favor para a pessoa de quê? De mostrar para a pessoa um pouco mais de conhecimento, né? Pessoas que querem aprender mais sobre investimentos, sobre mindset financeiro. Então, você marca lá a pessoa que você acha que vai gostar de assistir os nossos conteúdos. E depois, da última live, a gente vai sortear essas 2 pessoas com um investimento de R$200 para aquelas pessoas que ganharem, ok? Beleza, gente? Então a gente fica por aqui. Agradeço muito a presença de todos. Qualquer dúvida que ficou, pode nos chamar no privado. Nós temos grupo do WhatsApp também. Na nossa página Livres pelo Mundo, nós temos nosso WhatsApp, nosso Instagram. Vocês podem falar com a gente, tá? Talvez a gente às vezes demore um pouquinho para responder, mas a gente tenta responder todo mundo da melhor forma possível, porque o nosso objetivo é fazer de você também livre pelo mundo. Eu e a Cacau, como ela falou, nós tivemos uma experiência sensacional, 2 meses viajando pela Ásia, e a gente lá durante a nossa viagem, a gente só queria que as outras pessoas também tivessem essa oportunidade. Nós falávamos isso toda hora, né? Falamos assim, nossa, a gente precisa falar para as pessoas que para vir para cá, né? Falando, não morra antes de conhecer a Tailândia, não morra antes de conhecer Maldivas, porque a gente se encantava tanto, só que pessoas, às vezes, por estar na zona de conforto, às vezes acham que isso é impossível. E basta, às vezes, o primeiro passo, basta você entender um pouco, basta você fazer um pouquinho mais, porque, às vezes, esse pouquinho mais é o que vai significar a sua liberdade financeira, a sua liberdade geográfica e uma vida extraordinária, como o livro Milagre da Manhã diz, né? Tenha uma vida extraordinária, que é a base dessas nossas lives, a gente sempre bate nessa tecla. Todo mundo merece ter uma vida extraordinária. Tá bom? Valeu, pessoal. Beijo, Cacau. Aproveite as suas cachoeiras. Ela é doida com cachoeira, então tá lá com as amigas. Fico muito feliz dela estar lá se divertindo, né? Passeando, tudo. Eu aqui trabalhando, ela se divertindo, mas depois a gente dá uma troca aí, tá bom? Valeu, beijo, Cacau. Olha que coisa mais linda. Ele se diverte me vendo com as amigas. Ah, que lindo! Isso que é marido. Beijo, pessoal. E quinta-feira, 19h30. Você é especial, né? Que deixa a mulher livre pelo mundo. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts.